Simbora que está no ar Esquadrão Proteção Animal para mais de 110 cidades do interior do estado de São Paulo pelo sinal da TV Band+. E se você curte proteger e defender animais, fique com a gente, porque aqui você já sabe, o bicho sempre pega. E hoje nós teremos o meu quadro especial de entrevistas e eu estou recebendo aqui duas mulheres, duas meninas, posso chamar assim pela diferença de idade. Vocês vão ver agora. Estou recebendo aqui a Bia e a Isa. Elas fundaram a Pink K9. Tudo bem? Tudo bem? Bem, Isa. Tudo bom, Bia? Tudo certo. Prazer estar aqui hoje. Sejam bem-vindas aqui no Esquadrão Proteção Animal. Uma honra estar falando com vocês. Obrigada. A Bia eu já conheço, né? Que ela era fotógrafa de pets, quando eu conheci ela. Era isso mesmo, fotógrafa de pets? Sempre gostei de fotografar. Porque não é fácil fotografar pet, não. Quando a gente fala fotógrafo de pet, é uma arte fotografar pet, porque ele se mexe, né? Sim. Eu falo que eu sempre gostei de tudo relacionado a cachorro. Mas sempre... Faz tempo, né, que a gente se encontrou. Sim, faz bastante tempo. Mais de 4 anos. Acho que foi antes da pandemia ou mais ou menos na pandemia. Mais de 4 anos. E daí você estava trabalhando com fotógrafo de pets. E depois me surpreendeu porque, olha o que aconteceu. Depois que aconteceu esse episódio comigo, né, do ataque lá do Rottweiler Galileu, muitas pessoas se comoveram com isso. Pessoas próximas, amigos, amigas, veterinários, e me procuraram, né? E daí eu estava lá na Alcateia, Clínica Alcateia, que é uma clínica de especialidades. E aí conversando lá com a veterinária, que ela é uma especialidade, acho que ela é fisioterapeuta de cães. E daí ela falou para procurar a Pink K9, que era aqui de Vinhedo. E daí passou o telefone. Aí você já tinha. Daí a hora que eu fui lá, né, no WhatsApp, adicionava, né, para mandar um alô, porque eu estava naquela peregrinação para encontrar alguém que pudesse salvar, né, o Galileu, ressocializar ele, que a gente vai falar no próximo bloco, né, com relação à questão toda que envolve aí esse acidente que aconteceu comigo. E daí quando eu cliquei lá, já apareceu lá, Bia, fotógrafa de pet. Sim. Daí eu fui ver lá no Instagram, vocês estavam voando, né, com essa questão de adestramento. Sim. Na verdade, Como que nasceu isso? Eu sempre gostei de treinar cachorro. É um sonho desde pequenininha. Tem vídeo meu bem novinha falando que eu gostaria de ser adestradora. Eu sempre gostei muito de cachorro num contexto geral. Eu faço medicina veterinária, mas não pretendo atuar como veterinária em si. Eu realmente gosto de treinar cachorro e eu gosto de criar conteúdo. Então, quando eu falo que trabalhava com fotografia pet, na verdade eu também sempre trabalhei com criação de conteúdo do momento que eu entrei na fotografia. E agora a Isa também tem uma história bem legal, né, no treinamento. Eu já venho desde pequena com a paixão pelos cães, pelos bichos no geral, né? Eu era aquela criança que minha mãe rezava para não sair de casa, porque senão eu voltava com algum bicho de rua. Aí, como toda criança que ama... nasce isso. Já nasce. Não tem como escapar. E como toda criança que ama bicho, vai ser veterinária. E aí, acho que quando eu tinha 12 para 13 anos, eu fiz um curso técnico de veterinária. Cheguei a atuar um tempo na área, mas para mim não foi aquele negócio, nossa, eu vou ser veterinária. Bacana. Eu faria por hobby, mas não como profissão mesmo. E nesse meio tempo, eu ganhei uma Golden, que era, assim, insuportável, cachorro extremamente louca, ansiosa, e saía pra passear com ela na rua, ela pulava em todo mundo na rua, era um negócio assim muito louco, ela não era brava nem nada. E aí eu contratei um adestrador, que infelizmente eu não tive o retorno que eu gostaria, e falei, eu vou estudar pra treinar a minha cachorra. E aí eu comecei com a minha cachorra, me identifiquei com o treinamento, e acabou que virou uma profissão. E agora, ele aí, quem que é essa figurinha aí? Vamos apresentar ele. Esse é o meu neneco, meu filhotinho novo, o Tarantino. O Tarantino é um pastor holandês, linha de KNPV. Para quem não sabe, o KNPV é como se fosse um esporte na Holanda que seleciona cães de função dupla policial, né? Então são cães que fazem obediência de alta performance, faro e proteção. Né? Ele já está em treinamento. Já está em treinamento desde que chegou. Quanto tempo que ele tem?
Hoje ele tá com 85 dias. Nossa, só? Só 85 Parece que tem mais, dias. pela agilidade dele, o temperamento dele tá tranquilo aí no seu colo, né? O canil que ele veio seleciona cães de função mesmo, então não é cachorro pet, né, que é o canil Border Patrol. Não é cachorro pet, é cachorro realmente para trabalho, né? Para quem quer treinar. Mesmo que você não trabalhe com a polícia, né? É importante você saber treinar o seu cão, porque isso aqui dentro de um apartamento ou na mão de uma pessoa que não conhece sobre o comportamento, com certeza vai dar trabalho. Nossa, que bacana. Então, quando a gente fala, né, de adestramento, a gente pensa logo só naquele negócio, senta, fazer o cachorro sentar, fazer o cachorro dar a pata. Mas o que abrange, em geral, assim, o trabalho de vocês? Envolve muito a educação da família, dos donos, dos tutores ali também. E a gente não pode simplesmente achar que a gente vai fazer movimentações e robotizar um cachorro. Não, envolve a gente trabalhar o emocional do cachorro e a família, para a gente ensinar aquela família a ter aquele cachorro. Então, envolve o preparo do ambiente, um manejo adequado, equipamentos adequados. Envolve também a pessoa ter noção do que o cachorro dela precisa. Então, a gente trabalha também não só a parte de obediência e o bom comportamento, mas a gente faz a parte de sensibilização, ambientação, socialização com pessoas e outros animais em ambientes controlados. Vai aumentando um pouquinho a distração conforme o cachorro for melhorando. E por aí vai. Se você quiser complementar também. A ideia dentro do treinamento é preparar não só o cão, mas a família para ter esse cão. Né? Então, quando a gente vai conhecer uma família, a gente primeiro conhece a família, não o cachorro. Né? Ver qual é a rotina dessas pessoas, se essas pessoas têm tempo, não têm, são ativas, não são. Às vezes você vai numa casa que as pessoas são extremamente pacatas, tranquilas, e o cachorro é assim... totalmente o oposto. Aí fala, o cachorro tá dando trabalho. Por quê? Porque o cachorro não tá compatível com a família. Como a gente vai fazer ficar compatível, né? Através da própria família. Se a família não estiver disposta a mudar, o cão não vai mudar. Porque o cão é reflexo da gente, né? A gente é o ser racional, pensativo, que vai mudar a rotina do cão. Eu sempre... trabalhando aí na proteção animal, que um dos pilares que salva mesmo o cão na proteção animal é a adoção. Porque tudo a gente pode fazer. Resgatar, levar em um veterinário, recuperar ele, né? Só que depois ele vai fazer o quê? Aquele cão vai para um cercadinho, um canil ali lotado, né? Então, muita gente não sabe disso, qual que é a verdadeira realidade de proteção animal, dos abrigos lotados, das ONGs. E eu sempre pensei isso, se um cão foi um cão dócil, que tem um comportamento legal assim, isso ajudaria muito na adoção. E as pessoas acabavam adotando mais, porque as pessoas têm medo de adotar cão, que vai chegar em casa, vai brigar com o outro que está lá. Sim, não ter previsibilidade. Eles perguntam, né? Eles se dão com criança, mas não vai. E as necessidades, que lugar que eles vão fazer, que apartamento ou dentro de casa, apartamento tem que levar, né, para fazer. E também destruir coisas, né, principalmente filhotes. Então, se as pessoas procurassem mais profissionais igual vocês, né, para dar esse atendimento, inclusive as ONGs também poderiam ter bastante parcerias com isso, já fazer uma adoção meia fazer casado, né? Uma adoção realmente responsável, né? Porque daí eu acredito que doaria muito mais cães e a questão de devolução, que acontece bastante, que as ONGs aceitam depois Sim. uns 15 dias hoje a o maior devolução. problema, acredito eu, que na doação não seja a família ou o próprio cão, né? É a falta de seleção na hora de adotar. Seja adotando ou comprando, você tem que saber o que você está levando para sua casa, né? Então, a maioria dos protetores hoje não entende tanto de comportamento. E é onde entrega, às vezes, um cão muito ativo para uma família que não é ativa ou vice-versa, né? Então, tem que analisar o contexto da família em si para ver qual o perfil de cão, de temperamento do cão é melhor para aquela família, né? E deixar bem claro, quando a pessoa for adotar, o problema daquele cão, porque a maioria dos cães resgatados tem traumas, né? Então ele vai expressar esse trauma de alguma forma, às vezes por uma ansiedade de separação, estragando a casa, às vezes por um trauma, medo, que o cachorro não vai conseguir
passear com os donos, né? Aí os donos ficam chateados que não conseguem passear com o cachorro. Aí chega na casa do novo dono, se esconde embaixo do sofá, e aí a pessoa não consegue dar o carinho, o afeto que tanto almejou ao adotar o cachorro, né? Então, é bom explicar para as pessoas... Fora os traumas, né, que os cães carregam, cães de rua que são resgatados, que virou o tempo, vai entrar trovão, chuva. Eu mesmo já tive vários que eram no terror, né, quando virava o tempo, ou fogos de artifício. Isso. E esses cães entravam em pânico, entravam em casa para se esconder, você não conseguia tirar ele. Alguns até começam a se automutilar, se jogam de locais altos. E toda essa questão do trauma, né? De que eles já passaram, de abandono, de um monte de coisa. E a gente não sabe o histórico daquele cão. Então, acho que uma avaliação, quando o cão já está ali naquela fase... Quando que já dá para avaliar um cão? A todo momento, né? Desde filhote? A todo momento, desde filhote. Desde pequenininho, o cão demonstra os comportamentos que é característico e genético dele. Então, todo cão nasce como se fosse com uma personalidade, né? É que a personalidade vem de persona, então não se enquadra nessa palavra. Mas falamos de temperamento, né? Temperamento. Então, os cães se enquadram nessa personalidade, né? Então, sabe quando a gente tem uma criancinha ali e fala, nossa, esse tem o gênio ruim, né? Porque a criança é muito agitada e responde o mais velho e questiona. Tem cães que são assim também, né? Então, você vê desde pequeno ali o que o cachorro é. Não que esse cão que seja mais difícil não possa conviver com uma família, desde que a família tenha um manejo correto com o cão. Um preparo também. preparo. A gente fala, né, um dos maiores problemas também das pessoas com relação aos próprios cães é que elas só vão pensar em chamar um profissional quando ela começa a ter problema. Quando na realidade, se ela chama um profissional antes, ela já previne tudo. Verdade. E ela acaba tendo muito menos problema. Um gato nunca vem com um manual, né? Exato, não é uma receita de bolo. Cada um é de um jeito, cada um tem algo específico. Então, se a pessoa... Cada indivíduo é de um jeito. É único, né? Como único. As pessoas, o que funciona para um nem sempre vai funcionar para outro. Então, não existe uma fórmula mágica. Mas se a gente prepara o ambiente, prepara uma rotina estruturada para suprir as necessidades de cachorro como espécie canina, lembrar que ele é um cachorro, você vai ter muito menos problema. Porque hoje em dia é muito fácil as pessoas confundirem o cachorro ou humanizarem o cachorro a ponto de não tratar mais como cão. E esse é um assunto delicado, porque quando eu falo tratar como cachorro, não significa botar acorrentado num fundo de um quintal, ou que não possa entrar na minha casa, ou mesmo que eu não possa chamar de filho, por exemplo. Eu falo, você pode amar como filho, mas você tem que tratar como cachorro, respeitar ele como indivíduo. O ser humano não chega e simplesmente gosta de rolar num cocô, por exemplo, igual muitos cães adoram chegar e rolar numa carniça ou coisa assim. São necessidades diferentes, de espécies diferentes. Então, as pessoas precisam ter mais noção do que elas estão trazendo para casa e como elas podem adaptar a rotina e o ambiente para ajudar esse cachorro a ter, se ele chegar filhotinho, um bom desenvolvimento, um bom crescimento e uma boa educação, ou a receber um cachorro que já passou por um histórico que a gente não sabe ou que seja mais delicado. Muito bom. Nossa, o papo está fluindo aqui. Já passaram aí mais de 15 minutos, a gente vai chamar um Blake aí, o papo está animado, mas já vou fazer uma pergunta aqui que surgiu, inclusive eu mesmo fiquei curioso, porque tanto tempo eu estou aí também na lida, né, na proteção animal, trabalhando, e já tive contatos com vários, né, especialistas em comportamento canino, e todos eram masculinos, nenhum é mulher, eram homens. E vocês, como mulheres, né, se vocês já se depararam com algum tipo de discriminação por falar assim, bom, vocês são mulheres, vocês vão fazer esse trabalho com um cachorro enorme, mas vamos falar isso depois do nosso comercial, aqui a gente vai num breve intervalo e já voltamos, não saia daí. No dia mais importante da sua vida, você merece ser você mesma, em sua melhor versão. No A Baronesa Studio, cada noiva é única. Criamos uma beleza que traduz sua essência, estilo e história. Há 10 anos, transformamos sonhos em realidade com sensibilidade, técnica e visagismo. Acreditamos que a beleza da noiva deve ser criada sob medida, fiel ao seu estilo, gostos e identidade. Porque quando a beleza vem de dentro, ela toca todos ao seu redor. E é isso que eterniza o seu dia.
Atendemos você no nosso espaço ou onde o seu sim acontecer, para noivas e grupos de até 20 pessoas, com exclusividade e cuidado em cada detalhe. Mais que beleza, presença, emoção e autenticidade, porque o seu grande dia começa com a gente. A Baronesa Studio, transformando sua essência em beleza. Nutrinil Revolução em Nutrição Canina. Nutrinil para cães adultos. Mais do que apenas uma ração, é o segredo para uma vida canina vibrante e duradoura. Enriquecido com minerais essenciais e aminoácidos, Nutrinil oferece mais do que apenas alimentação. Proporciona performance, vitalidade e longevidade incomparáveis. Feito com uma mistura cuidadosamente selecionada de ingredientes de alta qualidade, Nutrinil é uma fonte excepcional de fibras, graças à adição de polpa de beterraba. Essa combinação única garante uma digestão saudável e um sistema imunológico fortalecido. Não discrimina raças, é formulado para atender às necessidades nutricionais de cães de todas as raças. Nutrinil é a escolha perfeita para garantir que seu melhor amigo tenha uma vida plena e ativa. Se você ama salgadinhos e com aquele recheio irresistível, você precisa conhecer a Que Salgados Valinhos. Lá você encontra uma variedade incrível, mini pastéis, mini churros, mini croquetes, bolinha de queijo, aquela que derrete na boca. Tudo é feito com ingredientes de altíssima qualidade e o melhor de tudo, o preço cabe no seu bolso. A 5ª loja da franquia agora pertinho de você, no centro de Valinhos. O endereço e o WhatsApp está aqui na tela. Que Salgados Valinhos, o verdadeiro sabor da felicidade em cada mordida. Já estamos de volta, você está assistindo Esquadrão Proteção Animal, onde o bicho sempre pega. E hoje, meu quadro especial de entrevistas, para quem está chegando agora, estou recebendo a Isa e a Bia. Elas são da Pink K9, adestramentos, toda essa questão de obediência, né? Não é adestramento que fala, né, Bia, Isa? Como que é? Adestramento, treinamento. Treinamento. É mais assim a parte de educação, principalmente. Educação canina. Tanto do cão quanto do contexto que ele vive ali. A gente estava falando aqui, né, antes do intervalo, que é uma curiosidade minha, que há tanto tempo aí, desde criança também mexendo com cães, eu não sou especialista nessa questão aí, meu negócio é direito dos animais, resgatar, né, denunciar, fazer boletim de ocorrência, leis, né? Mas eu já vi muitas especialistas em comportamento canino, adestradores, mas a maioria que eu vi eram homens, exceto a esposa daquele campeão, do campeão mundial, que eu esqueci o nome dele, eu já entrevistei ele, mas eu vou lembrar. Ela também participa daquelas provas de obediência. Ah, legal. Sabe? Tem um campeonato de obediência aí. IGP. Deve ser IGP. É isso aí. E tem a esposa dele também vai junto com ele. Ela também pratica. Uma vez eu já entrevistei eles aqui. Ele foi campeão, medalha de ouro no Brasil de obediência. Tinha uns 3 anos atrás. E vocês, como mulheres, já tiveram assim alguém duvidar do trabalho de vocês? Tipo, falar assim, pô, mas você vai pegar aqui um cão que tem 60 quilos, 80 quilos, como que você vai trabalhar com esse cão forte? Por vocês serem mulheres, porque tem que ter força. Vocês já passaram? Ou alguma coisa parecida? Frequentemente. A gente passa. A gente passa muito. Sempre, por mais estudos que a gente tenha, por mais que a gente prove que a gente consegue lidar com esse tipo de cachorro, sempre vai chegar alguém duvidando. Mas é de uma questão cultural, né? Porque o adestramento, ele nasceu no meio militar, né? Polícia, exército, cão-bomba, enfim, dentro disso. Verdade. E o meio militar é masculino. Então, foi se perpetuando em questões masculinas o adestramento, né? Então, ligado à força. Antigamente não tinha tantos estudos sobre comportamento animal, não tinha tantos recursos, né? Então, o jeito de controlar um animal feroz seria através da força. Então, foi ligado nisso. Com o tempo e com estudos, né? E com certeza com a questão de que hoje os cães estão dentro das nossas casas, né? Maior população aí de cães que existe
é hoje. Então, veio mudando esse conceito do que é o cachorro. Que o cão não é só para deixar no fundo do quintal e fazer uma segurança, ou para trabalhar para a polícia, Sim. igual era antigamente. Sempre falo que tem muito cão que está abandonado dentro da própria casa. Que está lá jogado, né? A pessoa não sai. Hoje o cão faz parte da família, né? Tem um conceito completamente diferente. Com isso, infelizmente, também vem os problemas comportamentais, porque não estamos preparados em estudos, né? Nem mesmo nas escolas, enfim, a ter esses cães de forma correta. Porque é um predador, um animal predador que está dentro da nossa casa. Então, por que acontecem muitos incidentes onde os cães mordem a família? Porque a família não soube manejar esse cão. O cão já tinha uma tendência, talvez, ali genética, e com o manejo incorreto, potencializou isso e teve um momento que aconteceu um acidente, né? Quando a gente lida com animais predadores, seja o cão, seja o gato, a gente está propenso a um ataque. Se a gente não souber ler a linguagem desse cão, o que ele tá falando. E é onde acontece o ataque. Provavelmente foi o que aconteceu aí com o Galileu, né? Que não houve uma falta de interpretação ali e o ataque aconteceu. É agora que é o nosso assunto. Foi bom você tocar justamente. A Isa e a Bia estiveram lá no meu centro de recuperação e foram visitar o Galileu até para saber se o Galileu tem condições de ser ressocializado, porque o Galileu já passaram outras pessoas, foram visitar eles, veterinários, outros também, a pessoa que trabalha com adestramento, e abriram mão dele, falou que não aceitaram treinar ele, nem ressocializar, e a indicação do Galileu é a indicação de eutanásia, pelo grau de agressividade que ele já mostrou. E eu sofri 2 ataques dele. O primeiro fiquei só com o braço direito um pouco roxo, não houve nada mais grave. E depois de um tempo, sofri esse ataque aí, que foi gravíssimo, né? Porque, ainda mais, se eu não tivesse a destreza de tanto tempo lidando com cães aí, se fosse uma pessoa que não tivesse experiência nenhuma, com certeza poderia ser muito pior. Eu até acho que eu fui para-raio de alguém aí, porque o Galileu estava para adoção. Para quem não sabe a história do Galileu, que eu vou contar rapidamente aqui, ele veio parar lá no meu centro de recuperação, porque ele foi encontrado vagando em Valinhos, ali em frente ao Colégio Etapa, e portando uma focinheira, usando uma focinheira, e ele estava caminhando ali por Valinhos, segundo, né, quem me levou ele. E depois ele foi levado para um hospital veterinário de Valinhos, que ele ficou um tempo lá, foi castrado, mas lá também fiquei sabendo que me parece que ele também chegou a morder alguém lá, mas também não foi grave. E sem ter o que fazer, essa pessoa que encontrou o Galileu, que quis ajudar, né, a família de bom coração, quis ajudar esse cão que estava vagando ali, acabou não sabendo o que fazer com esse cão. E encontrou meu telefone, foi indicado, me ligou e foi parar lá no meu centro de recuperação de animais, que quando eu falo centro de recuperação, não é recuperação de comportamental, é recuperação de físico mesmo. E ter um lugar adequado para o cachorro saúde, ficar, né, do animal, porque vem o animal, quando a gente recolhe, ele vem já magro, debilitado, então ele se recupera, fica bonito, é castrado, vacinado, vermifugado, aí ele é encaminhado para adoção. Esse é o trabalho que eu venho fazendo, né, ao longo do tempo aí. E teve alguns aí também que a gente conseguiu, enfrentou um desafio de ressocializar, conseguimos doar também, mas muito pouco. Tive uns 3 casos só, não é o nosso forte lá. Então, enfim, o Galileu acabou que as pessoas que passaram para a vida dele acabou que não tendo o que fazer, exceto eu, que não jamais pudesse, até o momento, né? Eu que continuei lutando por ele para não chegar ao extremo de ter que fazer uma eutanásia nele, jamais iria abrir mão dele. Inclusive já falei isso em outros programas, mesmo ele tendo me atacado, eu continuei mexendo com ele, mas daquele jeito que eu contei para vocês. Eu coloco o cambão, isso é uma luta diária. Todos os dias eu coloco o cambão nele pela grade e
passo ele de um canil para o outro para poder fazer a limpeza. Depois do ataque, agora está fazendo 2 meses que aconteceu, mais de 2 meses, um pouquinho mais de 2 meses, eu venho fazendo isso todos os dias. Mas sempre pensando, todas as noites, na hora que eu vou dormir, quando acordo, pensando no olhar dele, que é um olhar, né, marcante, ele olha para a gente e ele pede para sair de lá, né? Foi assim que ele me atacou, né? E acabou que eu encontrei vocês. E aí, daí para frente, vocês foram até lá no nosso centro de recuperação, no meu centro, viram o Galileu, tiveram o primeiro contato com ele, no canil ali, né? Mas já deu para fazer uma certa avaliação. E vocês acendeu uma luz. Aí que o Galileu, uma esperança para o Galileu não ser mais eutanasiado e ser ressocializado aqui pela Bia, pela Isa, pela equipe das duas aqui, né, que é a Pink e K9. Isso. Aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. A gente, por amar cães, principalmente, né, trabalhar com isso, nós nunca vamos falar que um cão não tem solução antes de pelo menos tentar, né? Então eu acho que o Galileu merece uma segunda chance, merece tentar ser ressocializado, né? Ele realmente é um cão muito difícil, pelo que a gente analisou, um cão de temperamento muito forte, né? Cão grande, tem a questão da raça, querendo ou não, né? Ele é um Rottweiler, então, como a gente disse no início do programa, né? Quando a gente seleciona um cão, né? Uma raça específica, ela vem com características da raça. E o Rottweiler foi um cão criado geneticamente para combate, né? Então, cães de proteção, cães de guarda de pasto, tem várias histórias aí da raça Rottweiler. E por mais que os cães hoje não tenham tanto essa função na maior parte das cruzas que acontecem, ainda traz essa genética com ele. Por que ele foi abandonado de focinheira? A gente não sabe, mas a gente supõe que algo já tenha acontecido antes dele estar naquela situação, né? Então, realmente, ele é um cachorro extremamente dominante, ele é extremamente possessivo, então ele não deixa mexer, por exemplo, na ração dele, né? Então, são traços aí de um cão de temperamento forte que, dependendo do nível de conhecimento sobre comportamento que você tem, se torna um risco, né? Se você não souber manejar esse cão de forma correta. Ou se você confiar demais... Foi o que aconteceu comigo. Minha autoconfiança de querer... de cativar os cães, que eu acabo conseguindo cativar os cães de uma certa maneira. Sim, eu não tenho técnica, é o que a gente fala que o cachorro sente, né? Na minha lida, nesse tempo de lida que eu tive, eu tenho uma autoconfiança. Que eu acho que eu consegui cativar o cão, que o cão é meu parceiro, que não vai me morder, né? A gente vai muito pela emoção. E você viu, e o Galileu eu fiz assim, sem ter medo nenhum, eu já entrava no canil com ele e também trocava água, ração, eu junto com ele, colocava a mão nele. O que mais? Ele já passeava comigo e também eu já tinha dado petisco na mão dele. Tem vídeos aqui, está passando, está mostrando eu dando petisco na mão. E depois, no dia que aconteceu esse grave acidente aí, que eu tive que ir para o hospital, até porque o nome do Galileu nele, porque eu fui atendido no Hospital Galileu de Valinhos, muito bem atendido, né? E eu não sei o que foi que ocasionou. A única coisa que eu lembro que eu fiz, ele estava de boa, eu saí do canil, ele queria dar uma volta, o pessoal estava lá lavando, né? O canil, são vários canis ali, e eu saí com ele, que tem um espaço para poder andar ali com o cão, estacionamento ali no pátio, e foi quando eu fui pegar o celular. Quando eu peguei o celular, startou nele um gatilho de ataque. E ele começou a me atacar. Ele não queria morder só meu braço, é que eu consegui ali direcionar e sair e não larguei ele, porque eu não queria largar ele, porque eu imaginava o seguinte, 2 coisas. Se eu soltasse a guia, e aí ele poderia me atacar violentamente, né, no pescoço, no peito, e me derrubar até. E daí, aí eu não sei o que poderia acontecer, poderia ser até fatal, né? Porque eu já estava perdendo sangue. Mas eu tive assim, uma consciência enorme de não soltar a guia também, porque se ele ficasse solto ali, as pessoas que estavam lá
presa dentro do canil, que tem um portão de contenção, vocês viram lá, eles estavam lá, não sabiam o que estava acontecendo lá fora, que tinha a máquina de pressão ligada, barulho dos latidos, então elas iriam sair de lá. E ao sair, poderiam ser atacados por ele, né? Porque eu não sabia o que até podia acontecer. Risco maior, então eu não né? quis soltar ele de maneira alguma, mesmo ele me mordendo, e eu consegui dominar ele e colocar ele dentro de uma casa que a gente usa, que chama ali, que é a casa do caseiro ali, abrir a porta, ainda bem que a porta estava aberta, e guardar ele lá. Aí depois eu pedi ajuda, né, para o Camilo, que é figurante lá da Guarda Municipal, e veio a guarda também para retirar ele dentro da casa lá, e de lá para cá ele só vive no canil. E agora está na mão de vocês. Se vocês vão levar ele lá para o centro, que eu trabalho, não adianta fazer o trabalho lá, né? Não adianta fazer o trabalho no canil, onde tem muitos outros cães, né, que não são treinados, porque é um ambiente estressor, passa alguém, os cachorros latem demais, automaticamente muito barulho, muita confusão mental para o Galileu, né, ainda mais depois de ter sido abandonado, de ter passado por várias situações e ter essa experiência do ataque, né, quando o cão tem a experiência de atacar alguém, muda completamente a cabeça do cachorro, porque ele sabe que ele pode causar um estrago, ele se torna forte, né? O cão, ele aprende por associação, né? Então, toda vez que eu levanto a mão, o cachorro coloca a bundinha no chão, eu falo senta, e ele entende que depois de colocar a bundinha no chão, ele vai ganhar um petisco, ele foi positivado. Para cães com o temperamento do Galileu, que são cães fortes, cães de combate, vencer um combate é um reforço para eles, né? Então, a partir do momento que ele gerou uma disputa ali com você, uma luta com você, e ele te fez fugir, ele ganhou na cabeça dele, foi positivo para ele, né? Então, existe aquela frase super conhecida que não é o cão, é como se cria. Nem sempre é assim, né? Existe a genética, mas sim, a criação muda. Porém, não é tratar o cão como bebezinho, colocar na cama, colocar roupinha, que vai fazer o seu cão ficar dócil. Né? O que vai fazer é você entender como funciona a cabeça dele, como funciona a psicologia canina e aplicar dentro da sua rotina coisas que vão suprir isso que ele tem. Né? Então, a ideia no treinamento do Galileu é realmente suprir essas necessidades dele, entender esse comportamento que ele exala aí de agressão e equilibrar isso de alguma forma, direcionando. Exemplo, eu tive um cão que foi resgatado também por uma família. A família levou para casa, a primeira coisa que o cachorro fez foi morder o marido da mulher, né? E depois disso, assim, o cachorro não podia ver o cara passar que o cachorro queria matar. O que a gente fez? A gente pegou toda essa energia que o cachorro tem, que ele queria morder, ele gostava de morder, e canalizou no spring pole, que é um brinquedo que fica pendurado, o cachorro morde e fica se chacoalhando lá. Então a gente pegou toda essa energia dele, toda essa raiva que ele tem e canalizou ali no pneu, né? Hoje esse cachorro vive super bem com a família inteira, né? Por quê? Porque ele tem onde esboçar isso. E a ideia é isso, achar um meio do Galileu esboçar essa reação, essa possível agressividade de uma forma que não machuque alguém ou outro cão. E o Galileu, ele vai ser colocado para adoção, com certeza, aí conforme ele for já se adaptando lá e se recuperando, né, que é a ressocialização, as pessoas já podem ir escrevendo aqui para a gente, já mandando e já se candidatando para adotar. E é lógico que a gente vai escolher, elas que vão escolher, né, as meninas aqui, que vão escolher o melhor adotante aí, porque também precisa ver se serve, né? Se a pessoa, se o novo tutor serve para o Galileu, né? A pessoa não pode ser doado para qualquer um, né? Isso, a pessoa tem que ter noção que ele já agrediu alguém, né? E que ele é um cão de temperamento forte. O Galileu então, vai ser, se você já quiser adotar o Galileu, já durante o treinamento e já participar, inclusive, dos treinamentos que elas fazem. Parece que toda quinta-feira, né, vocês abrem, né? Isso, a gente faz treino basicamente toda quinta-feira à noite em Vinhedo, no nosso espaço. E aos finais de semana a gente marca alguns treinos também em grupo, tanto em Jundiaí quanto em São Paulo. Bacana. E em espaços diferentes também. E a gente atende a domicílio em Jundiaí, Vinhedo e algumas regiões de São Paulo, com aulas individuais. Também atendemos muito online, que aí online a gente consegue fazer o Brasil inteiro. inteiro. E até fora do mundo. O número está aqui,
O número de vocês está aqui embaixo, de vocês, aqui vai mandando aí mensagem para elas e não esquece de fazer uma coisa, isso ajuda muito. Entra lá no Instagram e segue a gente lá no Instagram, pink.k9. pink.k9 adestramento. E voltando a falar só da parte pode finalizar, desculpa. Só da parte do online. Muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas como é que você vai treinar um cachorro online? É o que a gente estava falando desde o começo. A gente treina mais a pessoa, muitas vezes, do que o próprio cachorro. Vocês dão o curso online, é um curso, É basicamente um curso. É uma mentoria diária, constante. É para o mundo todo, Brasil todo, mundo todo. Você entra aqui em contato com elas aqui, ó, pink.k9 adestramentos. Pode escrever lá na mensagem do Instagram ou pelo WhatsApp, né? Que está aparecendo aqui. Já manda agora, salva esse número. E a gente já vai mandando a mensagem e também, se alguém tiver alguma dúvida, quiser, elas vão responder também depois do programa aqui. Pode mandar mensagem aqui, que se tiver alguma pergunta para fazer, com certeza elas vão responder, tirar dúvidas. E é isso. Agora o Galileu então vai partir para uma nova jornada, né? A gente pretende mudar o destino dele. Em busca aí de uma nova família, de um tutor, porque um tutor covarde ele já teve antes, né? Que foi que abandonou. Você vê um cão desse, ninguém procurou, né? Não, e a gente divulgou, foi bem divulgado, né? Porque ele foi encontrado, então ele foi bem divulgado. É que, infelizmente, a gente tem... as pessoas têm mania de querer se livrar do problema, né? É igual a gente estava falando no início aí dos cães adotados, que muitas pessoas devolvem porque comeu o sofá, ou porque mijou no lugar errado, né? Fez alguma coisa. Menos, né? Por muito menos. Imagina um cão que possivelmente agrediu alguém, né? Nosso papel aqui hoje, seja um cão adotado ou comprado, é passar a responsabilidade de ter um cão. Você está assumindo o compromisso por pelo menos 15 anos. Exato. Né? Então, independente se você compra ou adota, o importante é você prezar por essa vida de forma saudável, né? Seja no físico e no emocional desse cachorro. Nossa, maravilha. Olha, eu quero agradecer muito aqui a Isa e a Bia por ter vindo aqui no Esquadrão Proteção Animal. Foi um bate-papo muito legal. Espero que vocês voltem mais vezes aqui. E até quero convidá-las para ter um quadro aqui com a gente, aqui no programa. Que legal. Um quadro aqui para poder toda edição vocês darem dicas, mostrar o trabalho que vocês fazem, que é muito interessante. Legal. Que é aquilo que eu falei, se um cão bem educado, obediente, isso a pessoa não deixa esse cão, não abandona. Sim. Ela cria um laço de afetividade muito maior, né? Então, e dá qualidade de vida para o cão, porque, exemplo, nós levamos o que a gente chama de lifestyle com os nossos cães, que os nossos cães realmente nos acompanham em tudo. Sim, né? Então a gente vai restaurantes, a gente vai viajar, a gente leva os nossos cães. Estou aqui hoje, estou com o meu cachorro. Cada vez mais esses espaços pets, o comércio que não tem esses espaços pets estão perdendo espaço, Estão perdendo espaço. Dentro de tudo e o mais importante, se vocês frequentarem esses ambientes com um cão educado, né? Porque você tem que respeitar o espaço ali das outras pessoas e dos outros cães também. Sim. E não importa o tamanho, não é porque o seu cachorro é pequenininho que ele pode ser mal educado. Desde um mini pincher até até um dogo. Até um dog alemão, até o maior cachorro que é isso aí. Gente, olha, tá, o Esquadrão, essa edição do Esquadrão tá ficando por aqui, chegando ao final, infelizmente. Nossa, que bate-papo maravilhoso. E eu queria dar uma notícia que não é muito boa. Infelizmente, essa semana, eu me despedi do meu amigo Veludo, que esteve comigo aí mais de 12 anos. Então, eu queria deixar essa homenagem para o meu amigo Veludo. Vocês viram na edição passada, né, que ele estava passando por tudo aquilo, que ele teve que retirar um baço enorme com tumor. E ele estava internado, mas infelizmente ele não resistiu porque complicou devido à idade já que ele teve. E aí ficou neurológico, ele estava indo bem, já estava andando, depois que retirou esse tumor enorme. Aí a gente, como eu falei, vou tentar de tudo. A gente vai até as últimas consequências, até onde dá a medicina veterinária, dá para ir, né? Se não for para judiar do animal, a gente vai, né? E infelizmente então o Veludo nos deixou, fechando aí um ciclo, né, de uma matilha que já vinha me acompanhando aí nesses últimos 15 anos, mais de uma década. Foram vários cães os cães que eu classifiquei como indoáveis, que acabaram ficando comigo, não foram doados por vários problemas. Um era cadeirante, outro só tinha 3 perninhas,
eram cães deficientes e cães que tinham problemas também de muita, como era o veludo, que ele tinha toda essa questão aí de ter esse histórico antigo, né, esses traumas, que ele ficava só se escondendo. A vida dele sempre era se esconder. Ele tinha aquela corda, né, que estrangulava o pescoço dele, aquela cicatriz que ficou atrás, era uma ferida enorme. Então, quando eu resgatei, ele estava ali quase morrendo e consegui recuperar. E ele viveu bem comigo esse tempo todo, junto com essa, posso chamar com essa turminha aí bacana, que era a turminha do Estopa, Veludo, a Ruiva, Walter, a Hope, enfim, a Bela, né, que já 15 anos foi que elas cumpriram já a missão deles aqui na Terra, que a missão deles é mais curta que a nossa, justamente porque eles não têm tanta coisa para pagar como a gente tem, né, como o humano tem, né. Eu acredito que eles já vieram aqui e como eles têm muito mais amor no coração, acredito, do que muito ser humano aí, então rapidinho eles já fazem o que tem que fazer aqui, cumpre a missão e já partem. E também a coisa é muito bem feita, porque já pensou se fosse ao contrário, né? A gente faltar e deixar, quem que vai cuidar como a gente cuida, né? Então, eles são muito dependentes da gente. Então, eu estou agradecendo aqui mais uma vez a Bia e agradecendo a Isa por aceitar esse desafio aí, salvar o Galileu aí da eutanásia. E vocês, ó, segue a gente lá, a gente vai ficar colocando spoiler ali o tempo todo ali do Galileu, da evolução, do que vai acontecer ou não, né? Ou se vai evoluir, se vai ser mais difícil. E a gente vai postando no nosso Instagram, a gente já vai subir agora no nosso Instagram já várias imagens inéditas do Galileu e também nesse tratamento, esse novo tratamento que elas vão fazer. Vocês vão acompanhando através do nosso Instagram ali, TikTok e Facebook. Procura a gente lá. Agradeço a todos aí pela companhia. A gente vai ficando por aqui. E até semana que vem, se Deus quiser. Tchau. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.